Proteção radiológica específica. 1. Contaminação e irradiação. É importante esclarecer a diferença entre contaminação radioativa e irradiação. Uma contaminação, radioativa ou não, caracteriza-se pela presença indesejável de um material em determinado local, onde não deveria estar. A irradiação é a exposição de um objeto ou um corpo à radiação, o que pode ocorrer a alguma distância, sem necessidade de um contato íntimo. Irradiar, portanto, não significa contaminar. Contaminar com material radioativo, no entanto, implica em irradiar o local, onde esse material estiver. Por outro lado, a descontaminação consiste em retirar o contaminante, material indesejável, da região onde se localizou. A partir do momento da remoção do contaminante, não há mais irradiação. Importante, a irradiação por fontes de césio, 137, cobalto, 60 similares não torna os objetos ou o corpo humano radioativos. 2. Fontes seladas e não seladas. Os radionuclídeos são empregados em ciências biomédicas como fontes de radiação ou como traçadores radioativos. Quando empregados como fonte de radiação, podem ser como fontes seladas ou não seladas. Nas fontes seladas, o isótopo radioativo está contido em um recipiente fechado e não existe contato direto do referido isótopo com o organismo a ser irradiado, não havendo possibilidade, em condições normais, de contaminação radioativa. Nas fontes não seladas, o isótopo radioativo está contido em recipientes abertos e pode existir o contato direto do material com o organismo da pessoa que o manipula. As fontes não seladas, quando são empregadas, seja em pesquisa, seja na rotina clínica, são comumente referidas como traçadores radioativos. 3. Requisitos básicos para manipulação de fontes seladas e não seladas. Segundo a norma CNEN 3.05, alguns requisitos básicos devem ser seguidos na manipulação de fontes, seladas ou não seladas, com o objetivo de diminuir a exposição das pessoas e do meio ambiente à radiação ionizante. Dentre todos os requisitos mencionados na NN 3.05, selecionamos os artigos abaixo para estudo. Art. 12. O indivíduo ocupacionalmente exposto, além das responsabilidades citadas em outras resoluções da CNEN, deve informar ao supervisor de proteção radiológica e a seus superiores qualquer evento que, no seu entender, possa influir nos níveis de exposição, risco de ocorrência de acidente ou comprometimento da proteção radiológica. Segunda, receber treinamento inicial em boas práticas de proteção radiológica em medicina nuclear, laboratório e radiofarmácia abrangendo os tópicos mínimos descritos no anexo 1º. Terceira, participar dos treinamentos periódicos oferecidos pelo Serviço de Medicina Nuclear. Quarta, sempre que designado, utilizar adequadamente os instrumentos de medição da radiação fornecidos pelo Serviço de Medicina Nuclear. B. Os monitores individuais de corpo inteiro e de extremidade fornecidos pelo Serviço de Medicina Nuclear. C. Os equipamentos de diagnóstico e D. Os equipamentos de proteção individual, EP. V. Verificar a existência de contaminação radioativa nos instrumentos de medição da radiação, bem como nos equipamentos de diagnóstico, sempre que designado para o uso de tais equipamentos, e notificar ao supervisor de proteção radiológica caso haja ocorrência de contaminação. Sexta, comprovar o recebimento da notificação de doses resultantes de sua monitoração individual mensal do corpo inteiro e o de extremidades, quando aplicável. Sétima, apresentar mensalmente ao supervisor de proteção radiológica e ao titular do Serviço de Medicina Nuclear os seus históricos mensais de dose relativos a cada instalação radiativa na qual atua. Oitava, executar, quando designado, as atividades do Programa de Controle da Qualidade em Medicina Nuclear. Nona, submeter-se aos exames periódicos colocados à disposição pelo titular do Serviço de Medicina Nuclear. X. Realizar, sempre que designado, as monitorações de acordo com o estabelecido pelo Plano de Proteção Radiológica. Art. 13. O indivíduo ocupacionalmente exposto que manipula ou administra radiofármaco deve armazenar corretamente os radionuclídeos e radiofármacos, de acordo com as orientações do Serviço de Medicina Nuclear. Segunda, preparar e fracionar o radiofármaco em conformidade com os protocolos estabelecidos pelo Serviço de Medicina Nuclear. Terceira, registrar a atividade prescrita e administrada ao paciente injetado. Quarta, antes de administrar o radiofármaco ao paciente injetado, verificar
A. A realização e registro do controle de qualidade dos radiofármacos. B. Se a atividade e o radiofármaco estão em conformidade com o prescrito pelo médico nuclear. E C. A identificação inequívoca do paciente injetado. Art. 14. O serviço de medicina nuclear deve possuir as seguintes dependências. 1. O laboratório de manipulação e armazenamento de fontes radioativas em uso deve possuir. I. Bancadas com superfícies impermeáveis, lisas, livres de rachaduras, feitas de materiais que não promovam o desprendimento de partículas e que permitam a fácil descontaminação. 2. Cuba com, no mínimo, 40 cm de profundidade. 3. Torneira sem controle manual, de modo a evitar respingos ao redor da cuba. E 4. Sistema de exaustão de ar, projetado de maneira a manter, no local de manipulação do radiofármaco, os níveis de doses para indivíduos ocupacionalmente expostos dentro dos níveis operacionais estabelecidos pelo Serviço de Medicina Nuclear. Art. 16. No caso da necessidade de preparo de alimentos para fins de diagnóstico com radiofármacos, o Serviço de Medicina Nuclear deve possuir local fisicamente delimitado e localizado dentro das suas instalações. 1 graus deve constar no plano de proteção radiológica. I. A relação dos procedimentos médicos que necessitam de preparo de alimentos. 2. O local destinado ao preparo. E 3. O detalhamento do preparado alimentício. 2 graus. O local destinado à preparação ou consumo de alimentos para outros fins que não o diagnóstico com radiofármacos, deve ficar em área livre e constar no plano de proteção radiológica. Art. 18. A circulação de fontes e rejeitos radioativos no interior das instalações do Serviço de Medicina Nuclear deve estar prevista no plano de proteção radiológica e ocorrer dentro de blindagens adequadas. Parágrafo único. Não é permitida a existência de áreas livres cujo acesso seja feito exclusivamente por áreas controladas ou supervisionadas. Art. 20. O Serviço de Medicina Nuclear deve possuir, no mínimo, os seguintes materiais e instrumentos de medição da radiação. I. Equipamentos de proteção individual, EP, e equipamentos de proteção coletiva, EPC. A. Luvas descartáveis. B. Jalecos de manga longa. C. Transportadores blindados de frasco e seringa. D. Pinças com dimensões adequadas ao tipo de manipulação. E blindagem para manipulação, transporte e armazenamento de fontes radioativas e rejeitos. 2. Fontes radioativas de referência seladas com atividade mínima de 3,7 mBq, específicas para uso em controle de qualidade dos instrumentos de medição de radiação, nas geometrias e energias compatíveis com as práticas autorizadas, sendo as mais utilizadas. ACO 57. BA 133. CCS 137. Terceira, monitor de taxa de dose, principal e reserva, com resolução de escala suficiente para a prática autorizada. Quarta, monitor de contaminação de superfície, principal e reserva, com resolução de escala suficiente para a prática autorizada. V. Medidor de atividade compatível com as energias e características específicas encontradas nas práticas autorizadas e com resolução de escala suficiente para os valores das atividades de rotina. 1 graus. As fontes radioativas de referência são de uso exclusivo do Serviço de Medicina Nuclear e não poderão ser compartilhadas sob nenhuma circunstância com outros serviços de medicina nuclear. 2 graus. Outras fontes radioativas seladas de referência podem ser utilizadas, desde que sejam específicas para uso em controle de qualidade dos instrumentos de medição de radiação, nas geometrias e energias compatíveis com as práticas autorizadas. Art. 32. As embalagens contendo fontes radioativas que chegam ao Serviço de Medicina Nuclear devem ser inspecionadas quanto à integridade do volume e de seu conteúdo, assim como quanto à existência de contaminação de superfície externa. 1 graus. Os resultados obtidos com a monitoração da embalagem devem ser comparados com os valores registrados na guia de monitoração que acompanha o material. 2 graus. Os resultados da inspeção visual e monitoração da embalagem devem ser adequadamente registrados em planilha específica para este fim. 3 graus. Caso o embalado não chegue ao Serviço de Medicina Nuclear no tempo previsto, devem estar previstas ações a serem adotadas incluindo, no mínimo, e notificação imediata à transportadora sobre o atraso na entrega do embalado, e 2. Rastreamento do embalado. Art. 33. A manipulação e administração de radiofármacos devem ocorrer nos locais destinados para tais atividades,
descritos no artigo 14, em conformidade com os requisitos estabelecidos nesta resolução e com os procedimentos descritos no Plano de Proteção Radiológica. Art. 34. A manipulação dos radiofármacos deve ser feita em bancada lisa, sem ranhuras, de fácil descontaminação, recoberta com plástico e papel absorvente e provida de blindagem adequada e suficiente. Art. 35. O indivíduo ocupacionalmente exposto que manipula ou administra radiofármacos deve usar luvas descartáveis e jaleco de manga longa. Segunda, utilizar monitor individual de corpo inteiro, posicionado no tórax. Terceira, utilizar monitor individual de extremidade. Parágrafo único. Os monitores individuais devem estar armazenados em área livre, devidamente descrita no Plano de Proteção Radiológica. Segunda, ser de uso exclusivo do Serviço de Medicina Nuclear e do indivíduo ocupacionalmente exposto. Terceira, ser de uso específico para a prática de medicina nuclear. E quarta, ser trocados mensalmente. Art. 43 deve ser realizada e registrada, diariamente sempre que houver suspeita de contaminação, a monitoração do corpo e vestimentas passíveis de contaminação.